Nós temos o poder. Né? É o que eu sempre costumo falar. Nós temos o poder. Temos o poder de sair de uma depressão. Temos o poder de sair de um síndrome do pânico. Sim. A gente tem o poder de desbravar, de quebrar. Nós temos o poder. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Hoje, nós estamos recebendo aqui novamente a Ana Lu e a Thalita. E nesse episódio, nós vamos levantar aqui o tema de diferença de geração. Quais são as dificuldades que eu tenho, que elas têm, que nós somos de gerações diferentes. Então, convido vocês a participarem desse papo aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas, não só da minha geração, como da geração delas. Meninas, sejam muito bem-vindas novamente. E a gente, no outro episódio, nós conversamos sobre empreendedorismo. E nesse, eu queria levantar o tema de geração. Né? Hoje a gente está aí vivendo, falando muito, se fala muito disso. Na minha época não se falava muito, e hoje se fala muito de geração. E, assim, eu vejo que é muito importante. Né? Eu faço uma mentoria e em uma das aulas da minha mentoria, nós fizemos um dia inteiro só de geração. Porque é importante a gente entender a geração e como a gente vai agir. Porque cada geração tem uma visão diferente, um posicionamento diferente, uma atitude diferente. E eu queria ouvir de vocês, que ambas estão na mesma geração, e eu queria ouvir o que vocês enxergam, né, de dificuldade, no geral, em família, em lidar, no trabalho, como que é, o que vocês já pontuaram, o que vocês já sofreram também, né, que tem muitos preconceitos hoje sobre geração, né, um julgamento que não deveria ter, mas hoje em dia tem. Então, eu queria ouvir mais de vocês, se vocês já passaram por alguma situação, o que vocês enxergam disso, entender um pouco também, né? Porque entendendo um pouco da visão de vocês, eu acho que também vai ajudar muito as outras mulheres, né? As outras pessoas que estão nos ouvindo, porque traz mais clareza. Quando a gente entende, eu acho que fica mais fácil da gente lidar, né? Então, queria ouvir de vocês. Não briguem para quem vai falar primeiro, tá bom? Bom, é uma honra, né, ter sido chamada aqui de novo. Prazer estar aqui. Bom, problemas com essa geração é o que mais tem, né? É um preconceito que existe, assim, muito grande, principalmente quando a gente vai para o lado do mercado de trabalho. Hoje, os empresários raramente querem contratar pessoas mais jovens, justamente por ter aquela ideia de que os jovens, eles não estão nem aí para nada. Eles só querem ficar na farra e, né, enfim. Mas é uma dificuldade que a gente encontra, até mesmo quando a gente vai conseguir um emprego. Porque quando você se candidata para uma vaga, às vezes a pessoa ela fica ali, não vou contratar esse aqui porque é muito jovem. Só que eu penso que se você não investe nessa geração, o que vai acontecer lá na frente? As pessoas vão continuar envelhecendo. E aí, se você não abre oportunidade para as pessoas novas que estão chegando, se você não está disposto a treinar as pessoas, né, que estão ali, estão dispostas, meio que você perde ali, né? Lá na frente, isso vai gerar consequências gravíssimas. E tem muita coisa para falar, né? Mas eu vou deixar a Thalita se apresentar. Obrigada novamente pelo convite. Acho que isso que você falou é uma questão assim, muito X na nossa geração. Porque quando a gente vai procurar emprego, por exemplo, tem sempre aquela coisa, precisa ter experiência na área. Mas como que eu vou ter experiência se não me dão a oportunidade de ter experiência, sabe? Então, essa é uma questão em questão de trabalho que pega muita gente. A gente quer oportunidade, a gente quer mostrar o que a gente sabe, a gente quer aprender, a gente quer crescer. Só que o mercado de trabalho está muito ali, tipo, não, você precisa já ter todas as experiências. 5 anos de experiência, sendo que eu tenho, tipo, 19. Porque ninguém dá oportunidade. Você precisa ter conhecimento em tudo, inglês, assim, avançado. Inglês avançado, de preferência um outro idioma, entendeu? Falar espanhol... árabe, fala todos os idiomas. E essa questão, assim, é o que mais pesa para quando a gente está começando realmente da nossa área. Igual, eu trabalhava com outras coisas antes, mudei de área completamente para conseguir trabalhar com design, que é algo que eu amo hoje em dia.
E aí eu não encontrava oportunidades de... você tá com tantos anos... Não, você já deveria estar trabalhando com isso há muito tempo. Você já deveria ter tido uma experiência com isso há muito tempo. Acho que isso vem até de uma ideia, porque antigamente as pessoas começavam a trabalhar muito jovens. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa com 14 anos estava ali, já trabalhando há muito tempo. E aí, agora, a gente nem consegue. Se você for olhar, é muito mais difícil. Tem um jovem aprendiz, essas coisas, mas é muito mais complicado. Então, assim, você chega, às vezes, para uma entrevista, o que você tem de experiência? Então, eu fazia design para a igreja, por exemplo, sabe? Sim. Então, foi uma questão que pegou. Só que eu consegui meu primeiro trabalho muito novinha. Então, acho que isso foi, para mim, uma coisa muito boa. Até porque, hoje em dia, indicação é tudo. Então, se você tem indicação, você já tem meio caminho andado. Que é muito mais fácil a pessoa chegar, olha, eu tô indicando essa pessoa porque eu sei, eu conheço o trabalho dela e ela é boa naquilo que ela faz. Do que uma pessoa que chega aleatória, não tem indicação nenhuma, não tem referência, você só olha aquele currículo, aquele pedaço de papel que você tem que resumir a sua vida. Sim. Ali, né? Então, é bem complicado. Esse ponto, né, de geração é um ponto bem crítico, né? De fato, tem muito isso, né? Eu mesma, eu comecei a aprender a lidar muito com a geração de vocês depois da Infinitus. Porque a empresa que eu tenho no Rio, eu não tenho ninguém da geração de vocês. Então, assim, eu tive ontem uma reunião e eu falei assim, são perfis totalmente diferentes. Então, assim, eu tenho que ter também posicionamentos totalmente diferentes. Então, de fato, eu escuto muito e é um receio muito grande você contratar, né, pessoas mais novas, até pela entrega, né? A gente costuma falar aqui que vocês são fora da curva. Então, assim, o comprometimento, não é porque a gente está gravando aqui, mas o comprometimento que vocês têm é um comprometimento diferenciado. Que, infelizmente, vence uma geração a qual os pais, que são da minha geração ou um pouquinho, são toda a maioria da minha geração, vieram de uma criação a qual a gente veio de uma criação totalmente autoritária, onde nós não tínhamos voz para nada. Mãe e pai falava, você não podia falar. Se botou a mesa para se comer, se o pai não sentou ou a mãe não comeu, o filho não pode. Então, assim, eu sou dessa geração. A coxa do frango era do pai. O filho não podia comer. Sim. Exatamente. Então, como nós viemos dessa geração, o que a nossa mentalidade fez? Eu não vou fazer isso com meus filhos. Então, nós nos tornamos uns pais permissivos demais, a qual muitos deles não deram os limites que deveriam dar e nem trazer os valores que deveriam trazer. Então, vem uma geração de vocês a qual não tinham os limites como nós tínhamos, mas vocês têm facilidade como nós não tínhamos. Vocês nasceram na era digital. Vocês nasceram já tendo celular. Sim. Eu fui ver um celular, eu tinha, 13 anos, que foi onde e era um celular para família. E não era acessível. Eu fui ter mesmo um celular, já devia ter quase uns 18 anos, ou menos. Assim, eu tinha, 16, 17 anos, eu fui ter um celular. E vocês já nasceram... Com o celular na mão. Com o celular na mão. Eu vejo meus filhos... Minha filha de 4 anos, nossa, ela faz coisas. Meu filho de 10, eu estava até conversando, ele usa a IA como se fosse o melhor amigo. E aí eu tenho aquela coisa, preocupação, Deus, né? Eu não vou me entregar a IA, entendeu? E vocês, assim, então, eu acho que falta também muita inteligência da nossa parte, da nossa geração, não aproveitar o que vocês têm. Sim. Então, por isso que eu falei, assim, quando a gente começa a entender a geração de vocês, a gente tem que tirar o que a gente tem de vantagem. Por quê? Se você for fazer uma dinâmica hoje, pegar pessoas da minha geração, da geração anterior e colocar vocês, a probabilidade de vocês dominarem aquela dinâmica e entender a dinâmica e se dar melhor é inúmeras. Porque a gente vai vir, eu vou ver, aí eu vou estudar, entendeu? Eu não tenho agilidade. Então, assim, nós temos também que entender a geração de vocês e quebrar também isso, gente, pelo amor de Deus. Eu já ouvi, a gente estava, acho que em uma mentoria, onde uma pessoa falou assim, eu não contrato.
Falei, gente, se você não contrata, você vai ficar ali, você vai parar. Porque, como você falou, se eu não contrato pessoas da geração de vocês, quem eu vou contratar? Entendeu? Aí também tem muita gente, eu não contrato pessoas da terceira idade, eu não contrato muito jovem. E aí? O mercado de trabalho para essas pessoas está saturado. Sim. Então, eu tenho que aprender a lidar, sim, entender a geração e entender também que vocês não têm que ter a minha cabeça. Vocês têm que entender o meu propósito, vocês têm que entender a cultura da empresa, né? Vamos botar assim, em termos empresarial. Vocês têm que entender a cultura da empresa. Mas eu não posso achar que a minha verdade, o que eu fui criada, vocês têm que seguir. Porque vocês vieram de outra criação, de outra geração. Então, esse conflito de entendimento é muito grande. Então, cabe tanto vocês quanto nós entendermos a geração de cada um. Aí, se a gente for levar isso para o lado da família, quando eu entendo a geração da minha mãe, é mais fácil eu entender ela do que simplesmente eu só achar que a minha geração é a única que existe. Entendeu? Então, assim, hoje eu procuro entender a geração do meu filho. Porque eu sei que o que eu vinha, como eu era, ele não vai ser, porque ele não teve acesso, ele não nasceu no ano que eu nasci. Ele não teve a criação. O mundo não era como é. Então, assim, é tudo uma diferença. Então, eu não posso exigir que o outro tenha a minha mentalidade, entendeu? Sim. Tenha como a minha geração. Então, assim, quando eu entendo, eu vejo como a gente vai falar assim, você fala muito rápido. Não, peraí, eu preciso que seja devagar, porque eu entendo. Então, isso tudo é de geração. Sim. Então, é importante vocês procurarem saber, até mesmo para você, o meu líder é de qual geração? A, B, C, Z. Eu tenho que entender para que eu possa falar. Então, assim, com os meus funcionários hoje, quais são os meus prestadores de serviço? Como eu falei, no Rio, todos os meus funcionários lá, nenhum não, minto, agora eu acho que entrou umzinho que é novinho e tal. E agora a gente vai começar a botar jovem aprendiz, que a gente precisa, pelo número de funcionários, tem que ter 2 jovens aprendizes. Aí você imagina, no meu administrativo. Sim. Todas são da minha geração. Aí eu vou pôr lá um menino de 16 anos. Cara, vai pirar a cabeça. Vai pirar. Porque o garoto vai vir, ou a garota vai vir, já dominando tudo. Um sistema que eu demoro, 5 dias, ele vai vir em 2 segundos, ele vai, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele não vai aceitar as regras e os limites que as outras... Então, assim... Eu já tô assim, meu Deus. Caos. É sério. Eu já tô, como que eu vou? Mas hoje eu falo que eu vou conseguir tirar um pouquinho melhor, porque hoje eu tenho vocês. Por mais que hoje, 16 anos, já de repente, a Ana não está muito longe, mas a Thalita, se conversar com alguém de 16, ela já fala assim, meu Deus, olha a cabeça. Não entendeu? Nada. Já assim, tem 13, 14, mas e você vê que hoje em dia essa garotada nessa parte digital super desenvolvidos. Gente, você vê 14, 15 anos. Tudo. É melhor que a gente. Eu tenho minha irmã, pega isso daqui e acabou. Eles não precisam de mais nada. E botam umas parnafenalha. Coloca tudo aí. Edita aqui, faz tudo. Manda eu editar um negócio. Edita em 4K ainda, hein? Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa análise e começar a filtrar o que há de melhor. Sim. Né? Eu não posso pegar e falar assim, não, eles não aceitam limite. Não aceitam regra. São todos acelerados. Se eu for começar a pensar nisso, de fato, eu não vou contratar ninguém. Não, beleza, eles são assim, mas se você dá um negócio, eles, sabe, devora aquilo ali e já te entrega. É saber você extrair o melhor daquela pessoa. Exatamente. Porque não existe geração certa ou errada. Não existe. Entendeu? Daqui a pouco vocês vão estar. A geração de vocês vão vir outras e, assim, a tendência é ser... cada vez pior, vamos botar assim, porque a minha filha, ela já vem numa geração que eu já vejo a diferença do meu de 10. Tem um de 10 e um de 4. Foi como eu dei o exemplo. A Thalita tem 24. Se ela conversar com um adolescente de 16 anos, ela já vai ver. Então, assim, isso só vai prolongar, entendeu?
Ou você aprende a lidar com todas as gerações, com todas as suas limitações e com tudo, ou, de fato, você vai ser engolido. Na sua empresa, vai ter que ter. Em casa, você vai lidar. Sim. Então, isso daí, assim, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Eu mesmo, eu cansei de me pegar pro meu filho. Ah, mas na minha época não era Não era assim. desse jeito. Mas ele nasceu em que época? Entendeu? Então, assim, tem muitos conflitos com adolescentes, é por causa disso também. Eu quero que o adolescente tenha a minha visão. Esquece, não vai ter. Não vai ter. A adolescência é uma época que ele não quer ser igual ao pai, ele não quer ser igual à mãe, ele não quer ser igual a ninguém. Ele quer ser ele e nada mais. Entendeu? Então, se você não começa a ter essa percepção, vem os conflitos. E isso é em tudo. Sim. Entendeu? Assim como vocês, se vocês começarem a entender, né, mãe, pai, os líderes, ou amigo que trabalha junto, e entender a geração, porque vão ter certas coisas que vai fazer, falando, meu Deus do céu, por que Ana, Thalita estão fazendo isso? Aí eu, não, claro, na minha época não tinha isso. Entendeu? Então, assim, isso eu acho que a gente tem que ter o entendimento. Sim. Que vai ser fácil, não vai. É verdade. Não vai. Eu vou falar algumas coisas e falar, meu Deus do céu, olha só, a velha. Mas é o que a gente fala, entendeu? Olha o pensamento, meu Deus do céu, que época que ela nasceu? Entendeu? A gente conversa, a Ana, né, que a gente está ali em contato na mesma sala, eu falo coisa, a Ana fica assim, eu falo, você nunca ouviu isso, né? Você não sabe o que é, Você não sabe o que é, entendeu? Então, e aí, a partir disso, ou você leva por um bom lado, ou você já começa o julgamento. Nossa, sabe nada. Entendeu? Só que, assim, eu acho que a gente tem que sempre, como você falou, extrair o lado positivo, né? E, assim, vocês são a geração do momento. Hoje, várias profissões vão acabar, gente. É Várias. verdade. Isso é um ponto. Né? A IA tá aí para detonar. Ontem eu mandei uma planilha, falei, analisa. E ela foi analisando. Você quer análise como? Não sei o quê. E foi falando. Mas você acha que quem está por trás da IA? Existe alguém por trás. Tem alguém que programou aquilo e que vai fazer a manutenção. Então, assim, existem profissões que vão encerrar, sim. E se a gente não tiver de acordo com a geração de vocês, nós vamos ser engolidos. E nos propor também a aprender, porque eu acho que tem muita coisa... porque às vezes, né, tem aquele hábito, eu sou mais velho, eu só tenho a ensinar, eu não tenho nada a aprender. Sim. Mas muitas vezes a gente tem muita coisa que pode ensinar, principalmente sobre essa parte de tecnologia, porque se você for ver, as pessoas que estão inovando hoje em dia são pessoas jovens. Sim. Sabe? Isso não significa que as pessoas mais velhas não possam inovar, mas se a gente for analisar realmente essas coisas de inteligência artificial, rede social, se você for ver, as marcas, elas tentam falar com a nossa geração e até hoje elas estão nesse dilema de tentar descobrir como encantar, como atrair, como criar até uma questão afetiva com as pessoas mais jovens, porque é um desafio, né? E você tem que estar disposto a aprender. É o que vai. E assim, até assim, a mudança é muito geracional mesmo. Porque muitas das vezes não passamos por mudança porque nós não conseguimos. Um exemplo, os meus pais. Né? Meus pais, eles já são uma geração. Então, não adianta eu ficar martelando na cabeça deles. Vocês têm que fazer, você tem que mudar, que não sei o quê. Eu só vou ter conflito, porque eles não vão. Não vai. Isso daí é da geração. Eles não vão ir além do que eles conseguiram. Então, assim, tem uns que vão e tal. Você vê aí pessoas de 60, 70 anos que já estão, né, muito para frente. Você fala assim, nossa, esse é para frente, né? Desse a gente jeito. já usa esse termo, é muito para frente ele. Mas você vê que, assim como vocês têm um comportamento da geração de vocês, mas é fora da curva, de comprometimento, de comportamento, de aceitação. Tem uns que vão ser, mas isso é minoria. É minoria. Então, assim, é muito também, né? Você tem que mudar. Não consigo. É algo que você não consegue. Não adianta levar para uma igreja, fazer... Não adianta. É porque a pessoa não consegue. E vai muito da geração e de como vai aceitar. Então, eu acho que, assim, se tem uma dica, né, que eu possa dar, que eu trouxe isso para mim, e está fazendo muito, é eu entender a geração do outro e não achar que ele tenha que pensar com a minha cabeça. Entendeu? Eu acho que isso já eliminaria muitos problemas. Eu entender. Não adianta eu achar que vocês têm que pensar com a minha, que vocês não vão, porque vocês vieram de outro.
né? E também entender essa parte de criação também é muito fundamental. Porque aí você começa a entender várias coisas. Eu vim de uma criação, por que eu estou agindo assim com os meus filhos? Sim. Entendeu? Que é bem aquilo. A criança, você fala, não mete o dedinho na tomada. E o que ela vai fazer? Põe Vai o meter. dedinho. Ela vai aprender porque eu falei que não é para meter Não. o dedinho na tomada? Não, ela vai aprender porque ela tomou um choque e aí ela não vai meter Nunca mais. mais. Ela vai ficar com medo de levar choque de novo. Ou tem uns que vai lá, né? Mas até a hora que Ainda leva um existe. bem... E aí ele para, entendeu? Então, assim, é muito disso. Então, você tem que entender e achar que, assim, não, mas eu sou assim, eu penso assim. Não, eles pensam de outra maneira. Então, como que é? Até a minha linguagem tem que ser diferente. Até isso você tem que mudar. A linguagem que eu falo com vocês aqui não é a linguagem que eu falo com meus funcionários do Rio. São outras linguagens. Então, isso a gente precisa. É um exercício, dá trabalho, mas é o que eu consigo enxergar que é o que está fazendo sucesso. Sim. Né? É o que é mais garantido. Você entender e aí você colocar em prática. Verdade. Sim, e até essa questão que você trazendo agora para a parte de família, eu acho que é uma coisa que sempre aconteceu muito dentro da minha família, né? Meus pais, eles são de outra geração completamente, eles são nordestinos, de cidade pequena e etc. E aí eu fui criada aqui, né? São Paulo, cidade grande. Sempre tinha muitos embates, assim, de tipo assim, eu tentar ensinar alguma coisa para eles e eles não. Cabeça fechada, não quero aceitar. E essa coisa de comunicação mesmo entre as duas gerações é uma coisa que pega muito forte. Eu acho que principalmente em questão de casa mesmo, né? No trabalho, realmente, a gente vê muito isso, mas a gente vai se moldando, se adaptando, porque a gente precisa disso. Sim. Agora, em casa, é uma coisa que entra por um ouvido, você pensa, meu Deus, eu não consigo aceitar isso. Vai e fala, e aí entra no embate. Então, realmente, essa questão de família que você estava falando, da gente pensar, né? Não, uma pessoa que foi criada com... Talvez os pais dos meus pais já eram totalmente diferentes do que eles são comigo. Então, eles não tiveram uma criação como eu tive. Realmente, pensar nessa questão de o que eles viveram, onde eles estavam, essa questão da idade, principalmente. É um trabalho que eu tenho tentado fazer mais hoje em dia e colocado mais em prática, sabe? E isso vem muito com a maturidade. Então, e o que você pontuou em relação ao trabalho em casa, de fato, porque no trabalho é muito mais fácil você identificar, porque você tem algumas horas ali, mas se você não se moldar, você não vai além, né? Ou você para. Então, acaba que sendo assim, algo mais fácil de você começar a entender e ir mudando e moldando para aquele ambiente, né? Então, não é que você vai mudar o seu jeito de ser. Não, você está se moldando para aquele ambiente. Então, para o meu ambiente de trabalho, eu preciso ser assim. Então, eu começo. Então, a nossa mente, ela já reprograma, então é muito mais fácil, né? Eu vou lidar com o meu colega de trabalho, eu vou lidar. Então, assim, aquilo ali é meio que... Não é um personagem, mas quando você entra no seu trabalho, você não pode ser a mesma pessoa que você é dentro de casa. Então, isso já muda. Então, a maneira de você enxergar e você começar a lidar é mais fácil. Agora, em casa, de fato, é um desafio muito maior. Porque os filhos têm o embate com o pai tem com os filhos. Porque o pai quer que o filho pense e age como ele quer. E o filho também ele vai querer, ele não vai entender. E aí vem muito disso de geração, né? Como eu falei aqui sobre a criação. A geração de vocês, a gente vê hoje muitos problemas por causa da criação. E aí nós que criamos, a gente começa a reclamar. Por quê? Eu botei na minha cabeça de que eu não vou criar o meu filho assim, porque eu fui assim, então eu vou permitir, ele vai poder falar, ele vai poder comer o frango, ele vai poder... Sabe, ele tem voz, porque agora é isso. Criança... Não que criança não tem que ter voz. Sim. Ela tem que ter voz, mas ela tem que entender o papel. Quem é pai, quem é mãe e quem é a criança. Tem que entender que existem limites ali. Exatamente. E a gente vê que muitos não têm. E isso também é muito geográfico, tá? Então...
de local para local, da onde você esteja, como você falou, dos seus pais vieram, né? De repente a criação que eles tiveram, além de ser diferente geração, o local é diferente. Então, se hoje você vai para o Rio de Janeiro, uma cultura diferente. Você está em São Paulo, é uma outra cultura. Você vai para o Nordeste, é outra cultura. Você vai para o Norte, então assim, como a gente está falando, vai por região e também a gente está no Rio de Janeiro do lado, é colado. Se você for para o Rio de Janeiro, você vai ver que é diferente, né? Você pega, sei lá, você vai para o Espírito Santo, é diferente. Você vai para Bahia, às vezes próprio São Paulo, né? O interior de São Paulo. Exatamente. Então, assim, existe diferente, assim, a maneira como você foi criada, né? Até de você confiar, não confiar, enfim. Mas isso, a maneira como essa geração de vocês é uma geração permissível. É 100% permissível, porque os pais foram criados com muitas regras e oprimidos muitas das vezes, porque era aquela coisa de ditadura mesmo, o pai e a mãe são soberanos e você não tem, acabou, você não tem voz ativa, não tem nada. Entendo que também que muitas das era errado, né? Porque tem muitos adultos aí hoje que sofrem por crenças por causa disso, que não consegue falar em público, que não consegue, tem síndrome de inferioridade, exatamente por isso. Muitas das vezes os pais fizeram, mas aí a gente veio, nos tornamos pais. Então, tudo que eu não quero, o que eu passei, que me machucou, eu não vou fazer com meu filho. Só que eu fazendo isso com o meu filho, eu estou tornando ele um futuro adulto também sem limite. Tá entendendo? Aí o que acontece? Eu criei, eu fiz, aí vai para o mercado de trabalho. Chega no mercado de trabalho, recebe o primeiro não na empresa. Porque no mercado de trabalho é um querendo devorar o outro. A lei é do mais forte, de quem vai se destacar. Ponto. Isso é o mercado de trabalho. Aí você chega naquilo. Sofreu não, volta como? Aí depressão. Por que hoje você tem tanta depressão, tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico? Exatamente por isso. Porque foram tão permissíveis, chega aonde ou na faculdade, chega no 2º grau. Nem todo mundo é seu amigo. E tem exclusões. Tem exclusão e exclusão nossa. No 2º grau, acho que nem é tanto. Mas do 5º ano ao 9º ano, acho que é pior. Acho que é pior mesmo. É realmente pior, que é onde vem o bullying, é onde vem isso, onde vem aquilo, que começa aquela coisa, né, de quem vai reinar mais, quem é isso. Então, e aí é onde a gente vê vários problemas. Então, acho que assim, você tem que ter um equilíbrio, né, para que a gente possa formar seres humanos melhores e também entender. Né? Aí vem muito da geração, você entender o outro. Então, esse exercício em casa é muito difícil. Mas eu costumo dizer que tudo é muito sobre nós e não sobre o outro. Então, você começar a enxergar, né, como que você está lidando com aquilo. Né? Eu não vou esperar que o meu pai e minha mãe mude. Eu tenho que mudar. Então, o mesmo exercício que eu faço ali no meu ambiente de trabalho, eu tenho que tentar fazer. Vai ser mais difícil? Vai. Porque com quem a gente tem intimidade é onde a gente desbrava mais. É onde a gente fica mais brava, a gente fica mais feliz. Então, são os extremos. Já percebeu? Se você está estressado no trabalho, aconteceu alguma coisa, você se controlou o dia todo. Sua mãe chega e fala assim, oi, Thalita. Oi, eu quero, você quer? É porque quem mais a gente tem intimidade é com quem a gente mais desbrava. Entendeu? Ou um namorado. Às vezes o namorado chegou, tá com um buquê de flores. Você... Mas que com quem a gente tem mais intimidade é com quem a gente mais vai desbravar. Então, para boa convivência de ambas as partes, os seus pais também têm que fazer esse exercício? Tem. Que independente da geração, eles também têm. Né? Não é achar que tem que entender meu filho. Eu não tenho que esperar que só ele me entenda. Eu também tenho que entender. Entendeu? Então, assim, vale muito uma conversa. Chegar, conversar. Né? Mãe, olha só. Aí já começa com o inverso. Mãe, desculpa. Desculpa por eu não te entender. Um exemplo. Hoje eu fiz um podcast e, assim, a gente falou muito de geração. Você me desculpa, porque às vezes eu não entendo como que você é e, assim, eu entendi que é muito da sua geração e eu vou tentar fazer o diferente. E tenta mesmo. E aí vai trazer com que a sua mãe também enxergue, caramba,
olha só o que a Thalita falou para mim. Sim. Então, também vou tentar. E aí vai vir essa boa convivência, entendeu? Então, assim, eu falo que eu comecei a praticar muitas coisas com os meus pais. Quando eu me mudei para aqui, eu queria muito que eles viessem. E aí eu comecei a entender muitas coisas. E eu falei assim, não, para. A mudança foi minha e não deles. Então, eu também tenho que entender, né, os limites deles. E aí você, assim, nada vale a paz que você tem, né? Independente do local. Sim. Então, a gente tem que ter essa reflexão, começar a tirar o lado bom das coisas. É verdade. A geração de vocês é fundamental para a gente. Porque sem a geração de vocês, assim, hoje muitas das coisas a gente não teria. E a gente precisa, que nós somos limitados. Tem uns que estão fora da curva, mas muitos são limitados, né? Eu fui instalar IA ontem no meu celular. Há quanto tempo vocês já usam IA? Tempinho já. Entendeu? Tempinho. Meu filho de 10 anos, ele já usa, até no WhatsApp. E eu fui botar ontem que eu fui instalar IA. Entendeu? Então, assim, é entender o que cada um tem para oferecer e, ok, vou procurar ver, entender o que é, entendeu? Assim, eu não quero que eu não posso exigir que vocês sejam igual a mim e nem vocês exigirem que eu tenha a visão de vocês. Sim. E entender em cada momento que cada um nasceu e a geração, e é fato. A gente não tem como, assim, algo negar. Claro que vão ter algumas pessoas que vão se destacar, a gente costuma falar, eu às vezes eu brinco com minha filha, nossa, você não tem 4 anos, você tem 80 anos. A gente fala, um jovem velho, né? Que tem muita gente que acontece. Tem adolescentes que, meu Deus, parece de fato ter 80 anos, que pensa como vão ter, mas assim, não é a grande maioria. Sim. Então, a dica que eu posso dar é assim, o que eu tenho tentado colocar em prática e tenho conseguido bastante. Eu acho que assim, a gente não tem problema de comunicação aqui. Não, graças a Deus. Entendeu? A gente não tem, a gente, né, consegue. Você vê, eu, Daniel e Átila somos de uma geração e vocês todos são de outra. Né? A gente não tem ninguém com mais de 30 anos na empresa. Né? Então, assim, é um desafio. Sim. Mas a gente tenta. Então, não adianta eu também vir com a minha cultura, isso e aquilo. Não, eu tenho que entender. Entendeu? E, assim, eu confesso que era algo que eu também tinha. Quando eu ia contratar alguém no Rio, eu falava, não vou contratar ninguém novo. Entendeu? Não, vai ter alguém assim não vai que vai fazer falar, nada, vai atrapalhar tudo. Entendeu? Eles são muito acelerados. A gente já fala isso. Vocês são muito acelerados, entendeu? Mas a gente precisa disso. Porque se não fosse vocês, é entender. Entendeu? Assim, cada geração a gente precisa, cada geração, é extrair o que é de melhor. Sim. E até voltando num ponto que você tinha falado sobre essa questão de querer mudar, né, um ou outro. Às vezes a gente quer mudar, quer que o outro mude, mas às vezes é necessário que a gente mude para que o outro também tenha essa atitude. Então é para gerar essa reflexão. Poxa, ela tá fazendo isso de diferente, eu acho que eu vou mudar com ela. Porque muitas vezes a gente fica cobrando, não, você não pode ser assim, você tem que ser desse jeito. Sim. E é assim que você tem que ser, porque eu quero que seja assim. Mas se você começa a mudar a sua atitude, se você molda a sua atitude, você consegue moldar um pouco a atitude do outro e fazer com que ele, às vezes, até te entenda melhor. Isso flui uma comunicação, porque isso é no dia a dia. Né? Às vezes é com uma pessoa mais velha e, às vezes, até pessoas da mesma geração. Eu tenho uma irmã e ela tem 16 anos, então estamos na mesma geração. 16 e 9 não é muita diferença. A gente tem 3 anos, mais ou menos. Só que eu olho pra ela e falo, você é muito diferente de mim. Eu olho pra ela e fico tipo, não é possível. Eu não era assim. Até às vezes eu viro pra minha mãe e falo assim, ô mãe, eu era assim, desse jeito? Ela, era desse jeito. Eu falo, não é possível. É até difícil da gente aceitar, mas isso é muito verdade. E aí, quando eu percebi essas questões, muitas vezes eu mudo com ela. Às vezes eu tento conversar, falo, olha, não é assim que se faz. Então, eu acho que é muito essa questão de você achar um meio termo, sabe? Pra ter uma convivência melhor. Porque você tá dentro da mesma casa que a pessoa, você não vai expulsar ela de casa. Então, você tem que aprender a conviver com pessoas de diferentes gerações, pessoas que pensam diferente. Porque muitas vezes elas podem ser da mesma geração, como é o caso meu e da minha irmã, mas a gente tem personalidades totalmente diferentes. Sim, sim. Eu costumo falar que tudo é sobre nós. Como eu vejo a situação. Então, é como eu recebo. Né? Isso é no geral. Então, assim, é muito a análise... A gente costuma fazer a análise do outro e não a nossa.
Então, assim, eu costumo falar que é isso, é tudo sobre como nós vamos lidar. Então, como você falou, como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar? Como que eu enxergo isso? Porque é tudo na maneira como eu enxergo, como eu recebo, como eu vou reagir. Porque eu posso chegar aqui e falar de uma maneira, e você receber de uma maneira, a Thalita receber de outra. E aí a reação que vai vir para mim vão ser reações diferentes. A reação sua pode ser uma reação agressiva e da Thalita tá tudo bem. Então, isso é tudo como a gente recebe, como é a minha percepção e como eu vou agir. E isso nós temos escolha. Eu escolho ser a pessoa que eu sou. Eu sou... Não é síndrome de Gabriela, gente. Esquece, eu nasci assim, eu morri assim. Não, não é. Então, assim, como que eu sou? Nós temos que nos moldar a cada dia. Nos moldar, sim, a cada situação. Ser intencionais às situações. Não é ser interesseiro, é ser intencional. Então, tudo na nossa vida tem a ver com a gente. Como eu vou receber, como eu vou lidar, como eu vou administrar as minhas emoções, porque nós temos que ter esse autocontrole. Então, quando a gente começa a ter... Não é que você vai ser... Sabe, a pessoa super controlada, não. Mas quando você começa a enxergar assim, você já começa a ter outra postura. E é assim, a dica que eu dou para todo mundo é leia as gerações, entenda cada geração, como cada um vê, como cada assim, quais são as características de cada geração. Sim. Pega ali, no Google tem geração. E você vai entender. Quando você começar a ler, você vai identificar. Nossa, meu avô é assim, minha mãe é assim, minha irmã é assim, entendeu? Fulano de tal é assim. E não é que você vai ser o expert em geração, não. Mas você vai entender. Então, assim, basta você ler as características. Sim. E aí você vai começar a ver. E aí, se você quiser se aprofundar, vai se aprofundar. Bota na IA. Me dá pontos positivos, pontos negativos, entendeu? Quais são as características mais marcantes. E aí, você estudando isso... Gente, comportamento você tem que estudar. Porque se você não estudar o comportamento, se você não estudar o ambiente, esquece. Já era. Entendeu? Então, isso daí é ambientes e pessoas. Sim. É tudo sobre isso. Ambientes e pessoas. É uma coisa muito legal que tem também nessa questão de você estudar a personalidade, né? Eu gosto muito do assunto de temperamentos. Então, eu sempre falo, eu às vezes converso com a minha mãe, eu falo, você é completamente melancólica. Sim. E eu vou explicando pra ela por que ela é assim. E até aquela questão de como você recebe, ou, né? Quando você entende a questão do amor, como você se sente amada. Eu esqueci como é que fala. E... as linguagens do amor. Isso, as linguagens do amor, exatamente. Então, eu falo pra ela, você gosta de dar presentes. Você gosta... Da mesma forma que você dá, você quer receber. Sim. Então, muitas vezes, quando eu demonstro amor me aproximando, você não entende isso com amor. Você entende mais, às vezes, com, talvez, um interesse ali lá no fundo. Isso. Mas é a minha forma de demonstrar amor pra você. Só que a forma que você recebe é totalmente diferente. Sim. Então, acho que a partir do momento que você entende essa questão de... A pessoa é Por exemplo, eu sou totalmente colérica, né? Dá pra perceber, super agitada, super falante. Sim. Então, a gente tem essas questões. E quando a gente começa a entender essa questão de personalidade, como a pessoa entende, a gente lida melhor com nós mesmas e até com as pessoas que a gente está convivendo. Poxa, ela é assim, então eu não posso falar desse jeito, porque senão ela vai interpretar totalmente errado. Então, acho que um grande passo para você conseguir ter uma convivência melhor, tanto no ambiente profissional como acadêmico, ou enfim, na sua vida, é você começar a entender personalidade, começar a entender temperamento, começar a entender... estudar sobre essas coisas, porque conhecimento é poder, hoje em dia. Exatamente, e faz toda a diferença. Inclusive, no mundo empresarial, você entender quem é um analítico, quem é um dominante, faz muita diferença. Porque aí você começa a entender o porquê que a determinada pessoa tem, sabe, atitudes assim. E aí você começa a ver e se entender, né? Porque por que fulano de tal... E entra na comparação. Pô, por que fulano de tal é assim? Eu não consigo. Caramba, eu queria, sabe, desbravar assim, eu queria falar, eu queria isso, eu queria ter, sabe, essa atitude. E aí você entender em que nível você está, em que grau, quem que você é, isso daí é muito... assim, na minha geração, não se falava disso. Os especialistas... Eles tinham os psicólogos, né, os terapeutas aí em geral, eles sabiam até porque... Mas hoje tá assim, para todos, você consegue ver. E quando você tem a clareza de quem você é, com quem você está lidando, nossa, gente, isso salva casamento. Isso salva casamento.
salva. Porque muitos conflitos que eu mesmo tinha com o Átila, eu comecei a entender em um vídeo do Café com o Destino, que foi onde a gente começou a assistir o Thiago, que ele foi falando de personalidade. Aí ele foi falando dele e da Janine. Eu falei assim, nossa, eu e a Átila, peraí, eu preciso entender isso para que a gente, sabe, você entender cada um, como que cada pessoa é. Então, a gente está falando de geração, mas a gente tem que falar também disso, personalidade, você entender qual é o perfil de cada um. Sim. E você se entender. Né? Você pegar ali, como eu falei, da geração, vai lá. Quem não sabe o que é a linguagem do amor, né? O que é um perfil dominante, um perfil analítico, né? Entre outros, joga lá no Google, perfis, características, joga lá, joga linguagem do amor, já vai aparecer um monte de coisa. Aparece. Entendeu? O que é um dominante? Do dominante já puxa em todos. Então, para você entender, isso está hoje. É um conhecimento que você tem. Isso é um manual de sobrevivência. É verdade. É um manual de sobrevivência. Se você não souber lidar com as outras pessoas, isso vai te engolir. Isso vai te engolir, isso vai te consumir. E aí muitas pessoas hoje têm diversas síndromes até por causa disso mesmo, de não se entender, não se aceitar. Eu quero ser igual a Ana. Gente, eu tenho aqui 2 perfis diferentes. A Thalita tem um perfil, a Ana Lu tem outro. A Ana Lu pode olhar, poxa, eu queria assim, né? Ser igual a Thalita. A Thalita pode olhar e você entender quem você é. Não, eu tenho esse perfil. Sim. Não adianta que eu não vou chegar em um ambiente, não vou chegar chegando, não vou passar despercebida. Não. Eu sou assim, eu sou marcante, eu vou chegar, eu sou comunicativa, eu não vou conseguir, entendeu? Então, e até mesmo no seu ramo, você vai pegar uma pessoa que é extremamente comunicativa e botar dentro de um escritório. Ontem a gente estava pontuando sobre a pandemia. Tem gente que, nossa, amor, porque estava lá isolado e tal. Ninguém me atrapalhando. Não tem ninguém. Mas teve gente que tem essa necessidade, sabe, de falar do contato. Então, você entender sobre pessoas é fundamental para você lidar. Em tudo. É você entender geração, perfil comportamental e tal. Você não precisa ser um profissional. É você ir ler. Vamos ler a característica de cada um. E aí, quando você lê, você já vai começar a ver. Eu vou ali, a Thalita é essa aqui, o Léo é esse, o Douglas é esse, o Ângelo é aquele. Sim. Sabe, o Fernando é tal. E a coisa é separar 5 minutos, assim, para eu entender pelo menos o básico. Porque quando você começa a ler, já vem os nomes. Esquece. Quando começa a ler, já vem os nomes. E aí você começa a identificar, minha mãe é assim, meu pai é assim, minha irmã é desse jeito. Isso aí, entendeu? Então, assim, e isso daí é uma coisa, assim, mínima. Só lendo as características. Você não precisa ser especialista. Mas se você lê as características, isso já vai te ajudar. É verdade. Claro que se você quiser, né? Sim. Assim, a pessoa tem esse interesse. Não adianta nada você olhar, ler e não aplicar. Exatamente. E não aplicar. Ou achar que, eu sou a dona de... Não, ele tem que me entender. Não. É o que eu falo. Tudo vai sobre você. A gente não pode esperar que o próximo faça o que a gente tem que fazer. Então, se eu estou bem, é por causa de mim. Se eu estou mal, é por causa de mim. Esquece. Eu não estou mal por causa de você. Não, eu estou mal por causa de mim. Porque se você fez alguma coisa para mim e a maneira como eu recebi... Sim. É minha responsabilidade. Você pode gritar comigo. E aí eu receber de uma maneira, eu vou abstrair e tal, acabou. Você pode gritar comigo, entrar comigo. Então, tudo tem a ver com a gente. E não é o próximo. Então, assim, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. Né? Hoje, eu tenho responsabilidade sobre a vida dos meus filhos, porque eles são crianças assim, eu devo a eles, isso é uma obrigação minha como pai e mãe, sobre como eu vou levar ele. Então, eu tenho essa obrigação. Mas, eu tenho obrigação sobre como é a minha vida. Então, eu tenho que controlar a minha mente, eu tenho que decidir quem eu sou, quem eu vou ser na minha vida, se eu vou ser uma pessoa assim, se eu vou ser uma pessoa assim. Então, nós temos o poder. Né? É o que eu sempre costumo falar. Nós temos o poder. Temos o poder de sair de uma depressão. Temos o poder de sair de um síndrome do pânico. Sim. A gente tem o poder de desbravar, de quebrar. Nós temos o poder. Não adianta eu ir para um psicólogo, eu tomar determinado remédio... E você mesmo não querer mudar, né? Exatamente. Eu vou emagrecer. Eu vou lá, vou tomar o remédio mais caro, o remédio está na moda, e isso e aquilo. Se eu não for para uma academia, se eu não fizer uma dieta que ninguém vai fazer por mim, esquece, eu não vou. Posso até emagrecer, mas a partir do momento que eu tiro aquele remédio, eu vou engordar.
Entendeu? Então, assim, isso é sobre o médico? Não, é sobre você. São escolhas que você faz na sua vida. Você escolheu. Quem você escolhe ser hoje? Eu escolho ser a vencedora, eu escolho ser a pessoa que vai olhar com um olhar melhor. Eu escolho quem é você. Sim. Por mais da dificuldade, é fácil? Não é. Foi o que eu falei aqui, é uma luta diária. Gente, você enfrenta... Quando você acorda, você já está disponível ali para a batalha. Vamos lá, igual a MMA. Você já acordou com aquela roupinha da MMA e vou para a luta. Entendeu? Tem coisas que fogem ao seu controle, que não depende de você, sim. Mas como você vai receber aquilo, sim, depende de você. Eu não consigo controlar a sua atitude, mas eu consigo controlar como eu vou receber a sua atitude. Entendeu? Verdade. É a diferença. Eu não consigo controlar quem você é, mas eu consigo controlar como eu recebo isso. Sim. E aí é onde faz a diferença. Eu tenho um patrão abusivo. Como eu recebi aquilo, como eu enxerguei aquilo e o que eu fiz para virar a chave. Eu tenho um relacionamento assim. Então, tudo é como a gente recebe. Entendeu? Pode demorar, porque às vezes, né, esse tipo de relação nem sempre você enxerga assim. Se você passou, no segundo você já está ali, você sabe. Mas no primeiro você vai demorar. Mas quando a sua ficha cair, então é tudo como? O que você vai fazer? Você vai denunciar? Você vai sair? Você vai ficar? Então, por isso que eu falo, tudo tem a ver com a gente. Como que eu vou lidar com isso? Então, assim, é um autocontrole que a gente tem que ter e que tem que ser um exercício diário. Sim. É um exercício diário. A gente acorda definindo quem vai ser a gente. Hoje eu vou levantar, hoje eu vou ser isso, hoje eu vou dominar, hoje eu vou... meu primeiro dia de emprego, hoje eu vou lá e eu vou fazer a diferença. Mas eu só recebi crítica. Ok, vamos lá, no dia seguinte eu vou fazer melhor. Sim. Por que me criticaram? Por que falaram isso de mim? Entendeu? Será que tem fundamento? Tem fundamento, então, peraí, deixa eu ver o que eu consigo melhorar. Não tem fundamento, então deleta, filho. Vai lá, para a caixinha do delete. É isso. Então, assim, a gente, né, começa a falar de geração, a gente vai falando de personalidade, mas isso tudo vai chamando, entendeu? Então, assim, a geração de vocês, de repente, é uma geração que fica mais difícil de lidar com as emoções. Com certeza. Entendeu? A minha geração, por ter sido uma geração que nós já fomos meio que preparados para isso, de repente fica mais fácil, entendeu? Mas também, assim, nada é definitivo. Você pode mudar. Você pode ter uma característica da minha geração, sendo da sua geração. Entendeu? Assim como eu. Sou de uma geração diferente, mas eu posso ter característica. Então, tudo na nossa vida é um exercício. A gente tem que se moldando aquilo. Então, a nossa vida ela é assim. Hoje você está aqui, amanhã você está aqui, e vai. Esquece. Ninguém é linear. Tem aquela coisa... Não, esquece. É alto e cada baixo. pessoa é de um jeito. Cada pessoa. E aí, você tem uma escolha. Como que eu vou enxergar? Eu não tenho. Tem. Você pode não conseguir, aí você vai precisar de ajuda? Sim. Mas tudo tem a ver como que eu enxergo e como que vai. E muitas das coisas tem... 99% é sobre a gente e não sobre o outro. Verdade. É isso. E aí, meninas? Foi bom esse papo? Foi. Nossa, maravilhoso. Esclarecedor? Muito esclarecedor, realmente. Foi muito bom. Todo dia eu aprendo com vocês. Eu tenho certeza que vocês aprendem comigo, com o Átila, com o Daniel. O tempo todo. E é isso. É essa troca. Nós temos que ter essa troca. Temos que estar abertos para isso. Verdade. Né? A gente tem que estar aberto. E quando a gente começa a trazer um pouquinho de clareza, né, de como eu vou lidar, é bem melhor. Sim. Mas a gente tem que estar aberto para o novo. O novo está aí. Se a gente não tiver, esquece, vão engolir a gente. Isso é pura verdade. Sim. Mulheres, esse papo foi um papo bem legal. A gente conseguiu entender um pouco, né, da visão da geração da Ana Lu e da Thalita. Também trouxe um pouco da minha visão. Eu tenho certeza que ajudou algumas aí, muitas. Então, é o que eu sempre peço: curta, comente, compartilhe o máximo que você
puder, se inscreva no canal, ative a notificação, porque toda segunda-feira sai um episódio novo do Visão de Mulher. E aqui o intuito do Visão de Mulher é trazer cada vez mais clareza para vocês, pontuando, trazendo conteúdos que vocês trazem para a gente, conteúdos que a gente vai recebendo e que a gente vê que é o que precisa, que é o que está no momento. Então, trazemos também aqui muitas histórias de superação. Então, esse é o intuito do Visão de Mulher, é trazer clareza para vocês, que vocês possam quebrar barreiras, enxergar mais longe, superar os limites cada vez mais e mais. Isso foi o que Deus colocou no meu coração e é o que eu vou fazer até quando eu não tiver força. Que o que Deus coloca na nossa mão, a gente tem que administrar e seguir. E foi uma honra, tenho que agradecer muito que a Ana Lu e a Thalita toparam esse desafio aqui, desbravaram, vocês quebraram barreiras aqui. E, assim, só gratidão por topar aqui. E já fica o convite, vocês vão aparecer mais aqui, vão acostumando com o rostinho delas, né? Como eu falei no outro, coloca aqui nos comentários o que vocês querem. Gostei da Ana Lu, gostei da Thalita, eu quero que a Thalita fale mais disso, a Ana Lu fale mais disso. E vão colocando aí que elas fazem parte aqui, é do nosso time, faz parte da Infinitus e elas também são cara aqui do nosso Visão de Mulher. Tá? Então, considerações finais. Quero ouvir vocês para a gente se despedir desse podcast que foi muito bom. Acho que a mensagem que fica é para a gente se propor a aprender com essa geração e não desacreditar dela, porque existem perfis diferentes e a gente tem que aprender a lidar com cada um deles. É isso. Ai, muito obrigada por esse momento, por todas as reflexões desse e do outro episódio. Realmente foi muito enriquecedor. E sempre que você precisar, a gente está aqui. É isso. Obrigada, meninas. Obrigada a você também, mulher, por ter ficado conosco até esse momento final. Só gratidão. E o nosso lema é: juntas somos mais fortes. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo.